Bom dia, gente. Como eu tinha falado com vocês no vídeo anterior, eu quero falar um pouco sobre violência sexual, que a gente recebe ainda muitas ocorrências, o número no Brasil é alarmante. E hoje a gente vai começar falando um pouco sobre violência sexual com crianças, envolvendo crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde divulgou um boletim informativo com uma pesquisa dizendo que de 2011 a 2017 foram notificados mais de 184 mil casos de violência sexual. Na pesquisa deles, eles entendem como violência sexual, estupro, pornografia infantil, exploração sexual, assédio. Eu quero falar mais especificamente de estupro, que a gente ainda recebe muitos, nós temos ainda muitos casos de estupro no Brasil. Então a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso e estudar um pouco as formas de evitar que isso aconteça. De acordo com esse estudo deles, 31,5% atingem crianças e 45% atingem adolescentes. O agressor, normalmente, ele é uma pessoa próxima, né? Ou ele está no seio familiar, ou ele vive próximo ao seio familiar. Sobretudo aquele que agride as crianças, porque é uma pessoa que tem muito contato, que tem um pouco da confiança da família. É pai, padrasto, tio, irmão mais velho, vizinho, amigo íntimo da família. Normalmente são essas as pessoas que agridem os algozes dessas crianças. Então, a gente tem que, com criança, sobretudo criança de 1 a 5 anos, de 0 a 5, 6 anos, é mais difícil, né? É uma situação mais difícil porque se não for algo que cause dor, que marque muito ela, é difícil você conseguir identificar que ela está sofrendo estupro, algum tipo de violência sexual. E o que a gente pede? Que se quebre um pouco esse tabu de falar de sexualidade com as crianças. As crianças precisam saber o mínimo sobre sexualidade, até para que elas possam se defender. Não é você ensinar seu filho a fazer sexo, como sexo funciona, mas conversar com ele sobre as partes íntimas, sobre o toque, o que pode, o que não pode fazer, o que outras pessoas podem ou não podem fazer. Chegar em casa, quando ela estiver na presença de outras pessoas, perguntar se alguém deu banho, se alguém trocou roupa, como foram as brincadeiras, quem brincou com ela, como foi que brincou com ela, se alguém tocou nela. Ainda tenham esses cuidados, conversem com seus filhos sobre isso. Os pequenos, eles sempre contam, e contam com riqueza de detalhes. Como foi que aconteceu. Se você perguntar, ele vai te contar a mesma história 10 vezes, se for necessário, com riqueza de detalhes. Os adolescentes, o problema maior com os adolescentes é o canal de comunicação, né? Muitas meninas, que deixe claro nesse estudo e que a gente recebe também, a maior parte das vítimas são meninas, né? São crianças do sexo feminino. E elas reclamam muito de não ter credibilidade, de terem medo de falar e que as pessoas não acreditem nelas, né? Então, normalmente, ou é o padrasto, ou o pai, ou o vizinho, e ela fica com medo de contar, e muitas vezes ela conta e a mãe não dá muita credibilidade, ou uma outra pessoa não dá muita credibilidade ao que ela tá falando, não acredita, e acaba guardando aquilo para si mesma. Eu poderia contar vários casos, assim, que me marcaram muito, envolvendo estupro, violência sexual, mas eu vou citar 2 exemplos que chegaram na fase adulta numa situação como essa. Eu conheci uma menina, uma mulher, na verdade, hoje já mulher, que ela sofria violência sexual dentro de casa por parte do pai. O pai a estuprava constantemente, quase que diariamente. Até que aos 11 anos de idade ela começou a ser estuprada por volta dos 7, 8 anos. Ela engravidou. E quando ela engravidou, foi quando a família percebeu que havia alguma coisa errada. E quando ele percebeu que as pessoas tinham percebido, né, que estava acontecendo alguma coisa, ele fugiu com a criança de casa, foi para outro município. Ninguém teve mais notícia até chegar o dia do parto. Ele tentou fazer o parto em casa, a menina estava grávida, né? Tentou fazer o parto em casa, não conseguiu, houve complicações, ele percebeu que não ia dar conta, largou uma menina no hospital e sumiu. Quando a menina deu entrada no hospital, é que conseguiu identificar quem era, entrar em contato com a família, e a menina teve o bebê e foi adotada por uma tia que adotou ela e o bebê. Eu conversei com ela anos depois, né? Ela hoje já tem mais de 20 anos. E assim, ela disse que durante muito tempo, ela me confidenciou que durante muito tempo foi muito difícil olhar para a criança, que ela olhava para a criança e ela lembrava de quando o pai dela a violentava, mas que com o tempo ela buscou ajuda em Deus e ela conseguiu compreender que aquela criança não tinha culpa do que tinha acontecido e que não era justo
que ela não conseguisse dar amor, o amor que a filha dela merecia, por tudo que tinha acontecido. Ela falou que foi muito difícil se envolver novamente com um outro homem. Hoje ela é casada, tem um outro filho, mas que passou mais de 4 anos namorando com essa pessoa e que não suportava quando ele tocava nela. A princípio, quando ele tocava, ela lembrava do que o pai fazia com ela. Então demorou muito, um tratamento psicológico, acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, para ela conseguir vencer esse trauma, não sei se, pelo menos lidar com ele. Conheci uma outra pessoa também, tive relatos de uma outra pessoa também, que ela sofria abuso sexual dentro de casa pelo irmão mais velho. E durante anos e anos, ela teve 3 filhos com esse irmão e só se soube da história porque no 3º filho as enfermeiras do posto de saúde desconfiaram que tinha alguma coisa errada, porque era uma menina que não saía de casa, que não tinha namorado, ninguém tinha notícia, morava numa comunidade pequena e já tinha o 3º filho. E as pessoas, a enfermeira do posto de saúde desconfiou que tinha alguma coisa errada. E quando conversou com ela, encaminhou ela para assistência social e conversou com ela, né? E tentou fazer com que ela se abrisse, ela contou a verdade, que sofria abuso dentro de casa pelo irmão, que os filhos eram do irmão e que ela não tinha o que fazer porque ele vivia ameaçando ela não tinha pra quem ir, que ela já tinha tentado contar pra mãe, mas a mãe não acreditava no que ela estava falando, achava que era a história que ela estava inventando e que chegou um momento que ela parou de contar, que ela parou de pedir ajuda porque ninguém acreditava nela. Então, assim, criança, né, pequena, são diversos casos que eu poderia passar o dia inteiro aqui contando, mas não dá, né? Então, gente, prestem mais atenção. As crianças dão sinais, os adolescentes dão sinais. Conversem mais com seus filhos, abram um canal de comunicação, sobretudo com os adolescentes, com as adolescentes, as meninas. Deem ouvidos ao que ela está falando, sabe? Não ignorem quando elas estão sendo abusadas, que alguém olhou para ela diferente, tocou nela de forma diferente. Não ignorem, né? Quais os sinais que os adolescentes mais apresentam, ou até mesmo as crianças? Uma mudança de comportamento, de repente a criança fica introspecta, fica agindo de uma forma inesperada, umas proximidades excessivas. De repente nem tinha muita proximidade com aquela pessoa e passou a ter proximidade demais, né? Porque, sobretudo as adolescentes, às vezes elas se apaixonam pelo próprio algoz, né? Tem ele como o amor da vida delas. Isso também pode acontecer. Comportamentos infantis repentinos. Que adolescente já, que se comporta como adolescente, de repente tá com birra, tá com comportamento de criança, um silêncio predominante, né? Quando, de repente, voltando, ele fica muito introspecto, muito dentro do mundinho dele, sem querer conversar. Mudanças de hábitos súbitas, comportamentos sexuais estranhos, traumatismos físicos. Olhem o corpo do seu filho, do bebê, da criança, do adolescente. Enfermidades psicomáticas, tem um problema de saúde, dor de cabeça, erupção na pele, se é alguma coisa estranha. Frequência escolar, veja se eles estão indo à escola, se baixou o rendimento na escola, por que baixou o rendimento na escola? Procure saber os motivos disso ter acontecido. Negligência, porque normalmente vem acompanhado de outros maus tratos, né? Uma criança, por exemplo, que passa horas sem supervisão. Infelizmente, tem muita gente que não tem condições de botar um filho numa creche, né? Ou com a babá, e aí uma criança muito nova, de 10, 11, 12 anos, já fica um turno na escola, outro turno em casa sozinho, e aí é o momento que o vizinho sabe que aquela criança tá sozinha em casa e vai lá e comete um crime desse tipo. Enfim, prestem atenção nos sinais, conversem com seus filhos sobre sexualidade, conversem com seus filhos sobre o que acontece, sobre como é o dia deles com outras pessoas. Evitem deixar as crianças, principalmente as pequenas, em casa de outras pessoas, de estranhos, né? De gente que você não conhece muito bem e às vezes você conhece muito bem e acaba acontecendo um absurdo desses. Prestem atenção nas suas crianças, nos adolescentes, nos seus filhos, porque muitas vezes eles estão pedindo socorro ali do nosso lado e a gente não percebe, beleza? Vamos tentar ver se a gente consegue diminuir um pouco isso aí e cuidar um pouco mais das nossas crianças. Bom dia para vocês.